Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar dos 80 anos do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E também vamos falar de moda, de música, de carnaval. Nossos convidados são André Schley, que é arquiteto e é diretor do IPHAN, e ele vem falar conosco sobre os 80 anos da política de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Prazer em ter aqui, André. Trabalhão, hein? Nossa. Muito trabalho, muito trabalho. Há quanto tempo você está no IPHAN? No IPHAN eu estou há 6 anos, completando agora, mas um trabalho institucional de 80 anos, né, que se comemora. Né? Parabéns. Eu acho que é importante, é uma data que o Brasil deve comemorar. Deve sim, deve com comemorar. certeza. Obrigado por ter vindo. Estamos com o Leandro Vieira, que é carnavalesco da Mangueira, e ele está à frente da exposição O Bastidores da Criação, Arte Aplicada ao Carnaval, que é um evento que também faz parte da celebração dos 80 anos do IPHAN. Adorei a exposição. Todo mundo tem que ver, é muito linda. Eu acho bacana também. Tá muito bacana, foi uma ótima ideia. Nós estamos com Suelen Matthews, que é brasileira, apesar desse nome. É advogada e ela criou o projeto de moda Caribou, que contribui para o empoderamento das mulheres do Quênia. Muito bom. Vamos falar muito sobre moda. Sim. E estamos com Rodrigo Alzuguir, que é dramaturgo, ator, músico e que idealizou. Foi você que escreveu? Foi eu que escrevi. Parabéns. O espetáculo Acuíca ou Nacuíca? Acuíca do Laurindo. Acuíca do Laurindo, que é baseado num personagem do Noé Rosa. Você foi pescar um personagem, Fui pescar lá no atriz Noé Cuíca, Rosa. não é Exatamente, isso? exatamente. Muito bom. Prazer em tê-la aqui, Prazer. Rodrigo. Adoro estar contigo. Revê-lo. E estamos com Camila Abreu, que é a nossa produtora de web, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Então, Camila. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para participar é muito simples, basta entrar nas redes sociais, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Maravilha. Olha só, eu estava lendo umas coisas sobre o Leandro e aí eu descobri que você foi ritmista da Portela, uma das coisas. É. Você fez várias coisas, né? Você tocava cuíca. Isso. Olha só. Você sabia disso? Meu Deus do céu, eu não sabia disso. Cara, Sim, eu quando tocava eu li isso cuíca. hoje, eu digo, não estou acreditando que a gente vai fazer na cuíca do Laurindo. Temos aqui Cuiqueiro, né? ritmista. Isso, é. Na verdade, eu me apaixonei por carnaval, na verdade, por causa dali do envolvimento com a bateria, do envolvimento com o samba, propriamente dito. Depois de algum tempo a minha aptidão para o desenho acabou servindo para eu ser carnavalesco e trabalhar com a área artística do carnaval. Maravilha. Andrei, vamos lá conversar sobre o IPHAN um pouquinho, porque é muito importante. Eu estava vendo algumas coisas a respeito do IPHAN, queria que você comentasse. São 80 anos do IPHAN, são 30 anos que Brasília é patrimônio cultural, e isso é muito importante. E essa comemoração do caso do Valongo, não é isso? Uhum. Bom, Vera, eu acho que faz todo sentido lembrar de Brasília e agora com a candidatura e a inclusão na lista do Patrimônio Mundial do Valongo, de certa forma fecha uma trajetória, né, que nós estamos comemorando 80 anos, de uma instituição totalmente dedicada à causa da preservação daqueles bens que dizem respeito ao que nós temos de mais importante, ou seja, a nossa identidade e a memória da nação ou do povo brasileiro. Então, ao longo dos 80 anos, a instituição, com todas as dificuldades, vem construindo, e eu acho que construiu com muita qualidade, né, um conjunto de bens que pôde, inclusive, como foi o caso, apresentar de maneira pioneira para o patrimônio mundial, seja na década de 80 e 87, apresentando a candidatura de Brasília, primeira cidade moderna, primeiro conjunto urbanístico que a Unesco aceitou como patrimônio mundial, ou seja, fruto de um esforço de uma nação, né? A transferência da capital, a construção, a importância do trabalho de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer. E, por sorte, agora nos 80 anos, a gente recebe também esse presente, que significa uma espécie de resgate de uma matéria que o IPHAN pouco tratou, mas que agora, de fato, se apresenta de uma maneira inquestionável, que é a questão da herança africana no Brasil. Você acha que o IPHAN
pouco tratou disso? Pouco, porque do ponto de vista historiográfico, a nossa história também, e o país pouco olhou, né? Nós não temos, por exemplo... A gente finge que não vê, né? É isso, onde é que estão as senzalas? Né? Nós temos um conjunto importante de sedes, de fazendas de engenho e café, mas onde é que foram parar as senzalas? Então, esse trabalho, esse olhar mais antropológico de reconhecer essa contribuição, ela vem também da década de 80 para cá, e se apresenta hoje como um viés necessário, já que nos cabe preservar o patrimônio nacional. A gente está com um videozinho do Valongo. Deixa eu pedir para o Daniel passar, porque é tão bonito esse caso e o Valongo também é um trabalho... E a gente vai ter água nele agora? É isso, André? Eu vi isso no jornal. Vai chegar água do mar até lá? Nesse processo de construção da candidatura e do dossiê de candidatura ao patrimônio mundial, uma questão que foi discutida era exatamente a presença daquela área gramada. Né? Nós estamos falando de um cais, portanto, há necessidade de que a população, o visitante, de alguma forma compreenda o sítio. Né? E a gente compreende, entende que a presença da grama, de alguma maneira, ele confunde, né? Ou seja, por que ali embaixo, né, exatamente onde chegava a água, e é importante dizer, né, na verdade, isso corresponde a um crescimento da cidade do Rio de Janeiro por aterros sucessivos, ou seja, o cais ficou longe da água, do mar. Então, de alguma forma, a gente vai trabalhar nisso a partir de agora, uma vez que a candidatura também apresenta à Unesco, ao Patrimônio do Comitê Mundial, a possibilidade de construção de um plano de gestão, que é o... O que é isso? Plano de gestão é aquele que vai ser elaborado, construído pela União, IPHAN, pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo município do Rio de Janeiro e pela sociedade organizada, no sentido de demonstrar como, ao longo do tempo, nós vamos conservar esse bem. André, me diga uma coisa, quando a gente tem um bem como esse, que fica no Rio de Janeiro, e que já tinha sido reconhecido pelo IPHAN, se não me engano, não tenho certeza disso, mas enfim, pela Unesco e tal, quem é que dá dinheiro para ser mantido? É o Estado, é a Unesco, é a Federação? Essa tem sido uma questão recorrente, sobretudo desde domingo, né? Não, sobretudo que é um país sem dinheiro, né? Primeiro, Leandro? A primeira noção é que a Unesco vai financiar alguma coisa. Não, a Unesco não vai financiar. Né? A candidatura é apresentada por um país, na verdade é um compromisso que um país assume perante as demais nações, dizendo que ele tem um bem da importância do caso do Valongo, ou seja, de uma importância universal. E, por tradição desde 37, portanto, há 80 anos, quem conserva os bens protegidos são os proprietários. No caso, o município do Rio de Janeiro. É um espaço público da cidade do Rio de Janeiro e, como tal, deve ser mantido, limpo, em segurança. E isso me parece que é uma regra geral de qualidade de vida em qualquer cidade no mundo. Então, o que a gente vai fazer, é claro, junto com esses parceiros responsáveis, né, o IPHAN também, o Estado do Rio de Janeiro e o município, construir esse procedimento de manutenção do Cais do Valongo, do sítio arqueológico do Cais do Valongo. Em relação ao IPHAN, vocês estão comemorando aqui no Rio com 2 exposições, eu suponho que elas vão depois passear pelo Brasil. Bom, frente às dificuldades econômicas que o IPHAN enfrenta, imagino, né, todas as instituições enfrentam, nós optamos por comemorar essa data ao longo de 2017, estabelecendo parcerias. Era a única maneira que a gente poderia... Então, a ideia é colocar na rua o IPHAN, mostrar o que nós fizemos ao longo de 80 anos e, por sorte, nós encontramos grandes parceiros. Né? Hoje, no Paço Imperial, nesse momento, nós temos desdobramentos de 2 parcerias. A parceria fundamental de apoio, nada mais do que isso, de apoio, né? A Mangueira, na construção do Carnaval, né? E quando nós vimos lá em Brasília e que nos chegou, olha, a Mangueira está trabalhando com um tema que parece, olha, das igrejas barrocas aos terreiros. A gente diz, opa, essa é a história do IPHAN. Essa é a história do IPHAN. Nós temos que nos aproximar da Mangueira. E aí, depois o Leandro vai falar, mas foi construída uma exposição de referência, muito interessante. E a outra, que também está no Paço Imperial, é uma parceria com o Instituto Moreira Salles, com a exposição de fotografias do fotógrafo francês e que viveu no Brasil, Marcel Gauthieron,
e que trabalhou por IPHAN durante quase 50 anos da sua vida. E é uma exposição importante, né? Porque são 300 peças. Ela é grande. Ela é muito grande, parte de um acervo maior ainda, hoje com o Instituto Moreira Salles, e que registrou o patrimônio material e imaterial do Brasil como um todo. Ele chegou aqui em 40, né? A gente tem imagens, deixa o Daniel passar, que a gente vai ver algumas delas. Ele chegou aqui e saiu fotografando, né? Ele vem para o Brasil encantado com a leitura do Jubiabá do Jorge Amado. Ele queria conhecer Bahia, mas já no primeiro ano ele vai, acho que é 39, ele já está na região amazônica, e a partir daí ele passa, com o apoio do IPHAN, a fazer reportagens, né, registros fotográficos das carrancas do Rio São Francisco, das feiras, da construção de Brasília, como nós estamos vendo a imagem agora, está aí ele. Num material que hoje é de uma riqueza impressionante. Fora, ele era amigo do Capanema, é isso? O Capanema que chamou sobre ele aqui? Tudo, não. Sobre Rodrigo Melo Franco, o primeiro presidente, primeiro presidente do IPHAN, presidente durante 30 anos, de maneira que pôde construir de fato. Quem fundou mesmo essa figura que quase mitológica hoje para todo servidor do IPHAN. Tem uma coisa que eu adoro, primeiro que a palavra patrimônio, ela se manteve ao longo desses anos com sentido, ela não ficou esvaziada. A gente fica falando, porque aí o Aloysio de Oliveira introduziu a noção da diversidade cultural, saiu da importância histórica, essa evolução do conceito, mas a palavra patrimônio, quer dizer, todos nós aqui reconhecemos, quando se fala patrimônio cultural, a gente sabe do que a gente está lidando. Eu gosto muito da ideia que nunca teve uma despatrimonialização, nunca teve nenhum bem que foi dito, a gente não gosta mais disso. Teve? Teve. O pior é que teve. Existe uma legislação ainda da época do Getúlio, se não me engano, de 45, que estabelece o que nós chamamos de destombamento, né? E em alguns momentos não felizes, houve destombamento. E em função do quê? O Rio de Janeiro é uma cidade que é sempre exemplo para nós. A abertura da Avenida Getúlio Vargas gerou a demolição de alguns bens. Nossa, a Igreja de São Pedro. A Igreja de São Pedro, e comeu parte na frente da Cinelândia, do jardim. Ou seja, houve uma série de destombamentos que hoje a gente questiona, mas a gente também tem que considerar o tempo, né? Então, nós temos maus exemplos... em pleno Estado Novo também, né? Então, nós temos maus exemplos de destombamento, não é uma prática, o IPHAN não utiliza, e só quem destomba é o presidente da República. Ah, tá. Só quem destomba é o presidente da República. Então, a gente pode culpar diretamente, assim, certo. Tem nome e endereço. Tem nome e endereço, né? Não tem nome e endereço, né? Mas, de qualquer forma, como foi citado, a gente tem momentos clássicos, né? Esse primeiro momento muito dedicado à recuperação das obras que nós chamamos de pedra e cal, o barroco brasileiro, o Aleijadinho, e depois, na década de 80, 79 e 82, sobretudo, com a chegada de Aloysio Magalhães e essa espécie de olhar antropológico que se deu para o patrimônio e hoje é muito forte. Eu queria que você falasse uma coisa que eu adoro falar sempre, que é a origem da palavra tombo. O que quer dizer um bem tombado? Bom, você sabe por que é? Porque a gente acaba aprendendo e esquecendo. Exatamente. Não é? Eu tenho então vamos lá, lição de casa. Bom, o Decreto-Lei 25 de 1937, que regula até hoje o processo... 1937, 80 anos, portanto, que regula o processo de tombamento. Ele criou 4 livros do tombo, e em cada um desses livros, dependendo do valor de um bem, a gente faz a sua inscrição. Então, onde é que vem essa expressão? Essa expressão é sugerida por Oswald de Andrade, não Mário de Andrade, Oswald, antes do Mário, e é uma homenagem que se fez à Torre do Tombo de Portugal, ou seja, antigamente em Portugal, os grandes acontecimentos, né, do Império Português eram registrados e conservados na Torre do Tombo. A Torre do Tombo incendiou, hoje existe um arquivo do tombo, mas é um arquivo, e a gente tem essa espécie de homenagem. O Brasil é o único país que utiliza essa expressão tombar. E parece que em português arcaico quer dizer registro. Que é o ato de registrar exatamente os grandes acontecimentos, os fatos marcantes da história
É bonito, né? Porque não é você cair no chão, não. É um tom. Foi um arquivista que tropeçou e viu o que existe exatamente é a noção de tombar como derrubar, enquanto que, para nós... Uma última coisinha que eu queria observar e que eu achei muito bonito é que o Cais do Valongo, ele está junto com 2 outros monumentos, quer dizer, segundo a Unesco, que são monumentos de sofrimento. Ele está junto com o campo de Auschwitz e está junto com Hiroshima. Então, tem o reconhecimento de um significado de sofrimento que é importante para nós. Sem dúvida alguma. Quando um bem é inscrito na lista do Patrimônio Mundial, ele é inscrito a partir dos critérios da Convenção do Patrimônio. E, nesse caso, para o sítio arqueológico, foi adotado o 6º critério, que exatamente trabalha com lugares de memória e de sofrimento. Então, eu acho que é bastante marcante, nesse sentido, que a gente relembre, né, a tragédia que foi o tema da escravidão para o nosso país. Pelo menos 1 milhão de escravos chegaram ali, A ideia é que, a partir da transferência em 1774, se não me engano, do cais, do lugar de desembarque da atual Praça 15 para o atual Valongo, imagina-se que em torno de 1 milhão de negros escravizados desembarcaram e foram comercializados naquela região. Foi o maior porto, assim, nas Américas em que isso aconteceu? A gente tem trabalhado com essa ideia, né? Porque também a Unesco exige uma análise comparativa, ou seja, a gente tem que apresentar o bem e comparar esse bem com outros semelhantes, ou situações que possam comprovar o valor universal do Cais do Valongo. Maravilha. E como nós todos descendemos desses negros que chegaram, eles não chegaram tocando cuíca, que foi uma coisa que vai te acontecer alguns aninhos depois. Mas conta essa exposição dentro dessa história toda. Então, no carnaval passado, eu sugeri como tema de enredo para a Mangueira essa relação que o brasileiro tem com figuras santas, né? A ideia do enredo da Mangueira era celebrar a religiosidade brasileira à luz da cultura popular. Você já tinha ficado com essa ideia quando você fez a Betânia? Que esse vínculo... Porque, na verdade, desfile de escola de samba requer muita pesquisa. E para fazer um enredo em homenagem à Betânia, em 2016, um dos pontos que eu abordei foi a Betânia, que representa muito dessa cultura popular, né? A Betânia, de forma religiosa, ela é associada ao catolicismo muito forte, uma marca da mãe, Dona Canô, daquele catolicismo do interior, e com a ligação dela com o terreiro de Candomblé da Mãe Menininha. Então a Betânia carrega muito esse passeio permissivo entre as religiões, de um modo geral. E eu pesquisei muito sobre isso. E isso ficou um pouco na minha cabeça e eu não acho que valha a pena abrir mão de uma coisa que você tem, supostamente pela novidade de um enredo que deva ser surpreendente, né? Então, eu apresentei esse enredo da Mangueira e esse enredo chegou até o IPHAN, que reconheceu no enredo, justamente como ele disse, reconheceu no enredo o trabalho do IPHAN. Tudo a ver com o IPHAN, naquele negócio disso. E aí o IPHAN nos procurou e nós entramos num processo de documentação do Carnaval de 2016 da Mangueira. Eles passaram a acompanhar o barracão da Mangueira, o funcionamento do barracão da Mangueira. Todo ano de 2016. Isso, o processo de construção, o processo de elaboração do Carnaval, os ensaios na comunidade, o ensaio na avenida. Vida dura, o pessoal do IPHAN tem, né? Sim, começaram a acompanhar isso com a gente, documentando de maneira fotográfica e em vídeo também os bastidores da produção disso. E agora a exposição apresenta não só esse trabalho, vamos dizer assim, um trabalho histórico dessa relação do conceito do desfile da Mangueira, mas apresenta também a questão dos bastidores da criação do desfile das escolas de samba, né? Os saberes que envolvem a construção de um carnaval, né? O trabalho de uma costureira, o trabalho de um figurinista, o trabalho de pesquisa, o trabalho de cenografia, o trabalho de construção de alegorias, porque
muita gente tem conhecimento da festa, né? A festa que passa, que é transmitida pela TV, televisão. A festa que os jornais colocam como notícia, mas pouca gente tem o conhecimento de que existe toda uma produção artística que envolve centenas de pessoas ligadas à produção disso, né? Figurinistas, cenógrafos, desenhistas, bordadeiras, carpinteiros, eletricistas, ferreiros, iluminadores. Então é uma cadeia produtiva que envolve muita gente. E que dura ao longo do ano, que dura o ano inteiro. Né? E você expõe na exposição, né? Isso, maio, junho, julho, agora, não. Até Posso fevereiro. fazer uma pergunta fora do assunto, mas realmente eu estou preocupadíssima. Pode. Vai ter que cobrar ensaio técnico? Na verdade, eu acho que se cobrar é um absurdo. Mas a Liga está... Quer dizer, o Carnaval, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro vive um momento de discussão, né? O atual prefeito da cidade levantou uma bola que eu acho que... Uma bola importante, né? Uma bola importante no sentido de se repensar as escolas de samba, de se repensar o papel da escola de samba, de se repensar como a escola de samba deve dialogar com a sociedade e por que as escolas de samba perderam tanto espaço na sociedade. É uma discussão... Quer dizer, quando ele recusou dobrar o orçamento da Liesa, ele fez isso? É isso que você está dizendo? Eu acredito que sim. Porque a questão do prefeito com relação a valores, com relação a repasse de verbas, aos meus olhos, ele não encontra uma justificativa sobre o argumento financeiro e econômico, né? O desfile da escola de samba, ele é uma atividade... Quer dizer, independente da questão financeira, é porque a gente coloca sempre isso como um argumento para os argumentos dele, mas o desfile da escola de samba é uma página da cultura brasileira, é uma página super significativa. Quando ele fala que o IPHAN, de alguma forma, não olhou muito para o lado antropológico da cultura negra, o desfile da escola de samba é a vitória do lado antropológico da cultura negra, né? Tá bom. Que outra atividade ligada às matrizes africanas conseguiram alcançar o reconhecimento que um desfile de escola de samba tem a nível internacional, né? Claro que a gente pode falar aqui do esvaziamento de uma série de coisas. Não, tudo bem. Mas a origem disso é a vitória da cultura negra, é a vitória da cultura afrodescendente. E com a população negra fundando. Na verdade, o desfile das escolas de samba ele é fundado pela população negra, pobre e mestiça, excluídos, pessoas que foram expulsas do centro da cidade, passaram a ocupar o subúrbio, passaram a ocupar os morros cariocas e criaram uma atividade cultural importantíssima que é referência do Brasil para o mundo. Isso já faz o desfile da escola de samba ser importante. E levando em consideração que fomentar a cultura é papel do Estado, né? Investir, não é dar dinheiro, investir em escola de samba é investir em cultura, em preservação da memória, tudo isso. Agora, se não bastasse isso, o desfile das escolas de samba e o carnaval da cidade do Rio de Janeiro, ele movimenta a economia porque a gente não vai ter tempo de fazer esses dois problemas. Sim, numa grana muito grande. Então, mas o prefeito, quando lança isso, ele nos coloca em discussão. Eles porque não colocam aí em discussão. Ele está colocando em discussão uma série de problemas que as escolas de samba já estavam queda de público, excesso de grana, menos povo participando. E isso pra gente é bom. Isso. Gostei, Leandro. Muito bom. Vamos fazer um intervalo, a gente volta com Sem Censura já já. Hoje o Sem Censura está falando sobre música, sobre moda africana e sobre os 80 anos do IPHAN. Deixa eu perguntar para a Camila, você tem já perguntas e comentários? Tem, Camila? Tenho sim. Separei 2 comentários aqui, 2 perguntas na realidade. O Hugo Borges, ele faz uma pergunta para o Andrei sobre o Cruzeiro de Mangaratiba. Ele quer saber como andam as negociações do restauro do Cruzeiro. Todas as obras que nos chegam, né, elas são analisadas do ponto de vista técnico, da necessidade de conservação, e entram numa fila enorme, são 1.260 bens materiais tombados no país, e entram nessa fila do momento de conservação. Em geral,
a gente ataca aquilo que é mais emergencial e com um agravante para 2016 e 2017, que é o corte orçamentário do Instituto da Importância, né? Vocês vejam o que aconteceu essa semana, né? A Polícia Federal disse que ia cortar os passaportes, o DENIT, se não me engano, disse que não ia ter estrada, mas ninguém lembra que o IFAM também está sem dinheiro, ou seja, a memória nacional pode ir embora. IFAM é o Ministério da Cultura, né? Que já tem o menor orçamento. Então a gente trabalha, né, enxugando gelo e com prioridades uma por uma, né? Especialmente esse bem, eu não sei dizer quando é que vai ser, mas a gente tem uma programação de obras. E as pessoas conseguem saber como anda essa programação no site? Entrando em contato direto com a superintendência do IFAM no seu estado. Tá. A outra pergunta que eu separei é do Jeff, pelo Twitter. Ele perguntou, antes da decisão do enredo, com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco, já tinha um enredo pré-definido? Não tem, né? Enredo, hoje em dia, a discussão de enredo envolve uma série de coisas, né? Mediante a questão da crise, né, financeira e o possível corte de verba, a Mangueira e todas as escolas tentaram buscar parceiros, tentaram fazer captações que possibilitasse algum tipo de renda extra para poder facilitar, porque fazer carnaval é difícil, né? Então, e esse corte também nos pegou um pouco de surpresa, porque não foi uma coisa pré-acordada. Então, nós estudávamos algumas possibilidades. Diante do fato de não termos conseguido possibilidade financeira, recursos financeiros, a direção da escola resolveu partir para um enredo meu. De um modo geral é assim, quando não há parceiros que viabilizem um enredo dito como patrocinado, fica a responsabilidade para o carnavalesco de tirar... Sobretudo se o carnavalesco teve tanto sucesso quanto o carnavalesco o Leandro Vieira, que vem de dois campeonatos. Ele ficou uma pessoa muito credível, a credibilidade fica alta, né? Não, mas é verdade, não é, Rodrigo? É isso aí. A gente não tem jeito. Eu fiquei muito impressionada com o nível de... Parecia que eu estava no... Eu já fui a escritórios de estilistas, tipo Guilherme Guimarães. Parecia aquilo hoje de manhã na exposição. Está o nível de detalhe, está o nível de acabamento das peças. São feitas para durarem 3 dias, né? Exatamente. A gente está com o vídeo da exposição. Vamos ver se a gente consegue ver algumas imagens. Mas eu acho que só indo lá mesmo, porque tem... deu uma vontade de pegar, sabe, assim, naquele saquinho da... Daí são figurinos, né? Figurinos desenvolvidos para o desfile. No desfile a gente desenvolve cerca de 300 né? figurinos para... É você que desenha? Sou eu quem desenha. Você tem Belas Artes, não é isso? Isso, sou formado em Belas Artes. Desenha todos? Sou formado na Escola de Belas Artes. Todos? Oi? Desenho todos. São 300, não é isso? Cerca, dependendo do tema, do enredo do ano, pode chegar até 300 figurinos. Aí já passou, então, o que tinha. E tem, inclusive, maquete. Como é que você fez os bonequinhos? Aquilo é o trabalho de uma escultora maravilhosa do Carnaval Carioca, a Andréia, que faz esse trabalho de minúcia, de detalhes, de miniaturas. Na verdade, essas maquetes e miniaturas foram desenvolvidas especialmente para a exposição. Na verdade, são figurinos e fantasias do Carnaval que foram transformados em miniaturas para poder favorecer a apreciação desse detalhismo que o Carnaval tem. É muito difícil fazer roupa de tamanho pequeno por causa dos materiais que não são os mesmos. E buscamos materiais similares. Você chegou a ver essa exposição, Suelen? Não cheguei a ver. Não tem que ir, você então que lida com moda? Com certeza, está na minha agenda. Dá a sensação que a gente tinha que ter todo ano, todas as escolas que dessem certo, um tipo de amostragem como fez, porque não é enorme a tua exposição. Sim, não. Ela é relativamente pequena. É uma exposição pequena que justamente a ideia é tirar esse... Porque o grandiosismo da festa todo mundo já conhece. A verdade, a ideia ali era mostrar o detalhismo da festa. Aquele trabalho que está ali foi um trabalho feito por mim para a Mangueira, mas é um trabalho feito por todos os carnavalescos, para todas as escolas. Todas as escolas estão nesse nível assim? Sim, sim, os trabalhos são... Porque eu achei que isso era uma influência da Rosa Magalhães. A Rosa foi daqui, né? Sim. Então, para mim, a Rosa é critério paradigmático. Eu sou uma influência da Rosa Magalhães, eu sofro a influência da Rosa Magalhães, porque a Rosa molda muito a minha cabeça, né? Essa coisa disciplinada, essa coisa de todo mundo muito certinho, né? Sim, a professora, entendeu? Tem um lado... Para mim, a Rosa Magalhães é a maior carnavalesca da história do Carnaval Carioca, né? De pensar o Carnaval, de confeccionar o Carnaval, da inteligência daquilo que ela propõe. Então, ela, para mim, é a referência, é uma professora. Eu acho que ela...
mostra realmente isso. Não? Quando eu penso que fiz alguma coisa boa, assim, Você mostra ela? Não, eu mostro porque me relaciono bem, mas eu penso que fiz alguma coisa próxima ao que a Rosa Magalhães fez, entendeu? É uma referência. Tem uma história que eu acho muito engraçada, porque durante o desfile, como eu vejo pela televisão, eu vi que que o pessoal da bateria estava adorando. Você vê claramente, né, a reação da pessoa que está jogando a fantasia. Quem gosta, quem não gosta de estar usando aquilo. E o pessoal da bateria estava num encantamento, entendeu? Eles estavam se achando com aquela coisa. Porque gente, é um absurdo fantasiar todo mundo em São Francisco de Assis. É só no Brasil. Eu achei lindo E a também. igreja não entendeu? Como é que é o nome daquele negócio de excomungar? Eles não sabiam, eu não mostrei. Eu não achei, digo, gente, eles estão adorando. Cada um tinha uma carequinha de uma cor. Era uma delícia. 4 tipos de cor de careca e tal. E hoje, quando eu fui ver, eu fiquei deslumbrada com o figurino da bateria, né? E aquele figurino que está lá foi um figurino usado por um ritmista no desfile da Mangueira. Olha, saiu do desfile e foi para a exposição. Mas aí eu digo assim, gente, aí eu entendi, porque é um nível sabe, ele é feito tudo com aquela saia, ele é lindo. Arte, desfile de escola de samba é arte. É arte, é altíssimo nível, maravilhoso. Vamos lá para a sua arte então, Suelen? Vamos lá. Vamos lá. O que você estava fazendo? Não é por nada, não. No Quênia, ela é cearense, tem rendeiras fantásticas. Com o nome em inglês, né? Hein? Com o nome em inglês, né? Não, esse nome em inglês talvez justifique. Vamos ver. Não é bem assim. Bom, como surgiu o Quênia na minha vida, né? Em 2015 eu estava me sentindo muito... Eu procurava alguma coisa que me preenchesse, porque profissionalmente eu sentia que eu estava seguindo a ordem que da minha geração seguia, que era vamos trabalhar, ganhar dinheiro, crescer, trabalhar, ganhar dinheiro. E à medida que eu ganhava dinheiro, eu sentia que algo me faltava. Não que eu estivesse ganhando milhões, não que eu estivesse ganhando muito dinheiro. Mas aquilo que era esperado, né? Eu segui a minha carreira ganhando e trabalhando e crescendo. Você estava insatisfeita pra caramba, aquela coisa. Às vezes eu evoluía, às vezes eu involuía, mas eu via que mesmo eu evoluindo, eu não me sentia satisfeita, algo faltava. Então eu aproveitei a conjuntura atual de 2015, o começo da crise, e resolvi que eu iria fazer voluntariados no Quênia. Eu pesquisei vários lugares. Eu me inscrevi em um programa chamado Workaway, que é nada mais que um site que tem voluntariados em vários lugares do mundo. Mas eu queria eu vi vagas assim, tipo, eu preciso de um voluntário para cuidar do meu filho, para ensinar uma segunda língua para o meu filho na minha casa nos Alpes suíços. Eu falei, essa pessoa não precisa de um voluntário. Né? Está precisando de um empregado doméstico. Então, eu foquei, eu falei, bom, já que eu vou dedicar o meu tempo, eu vou abdicar da minha carreira por um tempo, eu quero fazer um voluntariado que realmente funcione. E aí, eu busquei vários países, eu cheguei até o Quênia. No Quênia, eu tomei duas escolas primeiro. Uma em Nairobi, que é a capital, e uma em Rusinga Island, que é numa ilha que fica em Bitá, que é remotíssima. Foram, assim... É uma ilha fluvial, ilha... É uma ilha, ele tem uma ligação, mas é uma ilha, é um lugar perdido no mundo, assim, entendeu? Sim, muito sim, mas pobre. Não é no mar, né? Não, ela é margeada pelo grande lago Vitória, né? Que é um lago enorme. Uhum. Então, eu fui até lá e nessa ocasião eu fui professora com crianças baby class, né? A partir de 3 anos... Fiquei como professora e tive algumas atividades como trabalhar na fazenda mesmo, assim, era laboro mesmo, plantar coisas que eu jamais tinha feito na minha vida. E isso foi um despertar, né? Foi um abrir de olhos, de mente. Você estava sozinha ou em grupo? Sozinha. Eu fui sozinha, sem nenhuma instituição Falando por trás. Inglês, basicamente? Inglês porque eles são colônia, então, colônia da Inglaterra, então eles falam inglês. E falam Kiswahili, que é a língua... Né? A língua nativa deles. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de conhecer, através do diretor da minha escolinha, a diretora do Centro de Empoderamento Feminino, chamado Devi Link, que fica saindo um pouco da ilha, na região em Bitar, né? E ela, a Esther Sotia, uma mulher, uma queniana guerreira, trabalha há muitos anos empoderando moças, meninas e mulheres da região, e ela me contou
a perspectiva daquelas moças e me contou uma história que me deixou realmente assim muito intrigada e assim chocada, pasma, né, com que é uma realidade que algumas moças daquela região vivem, que por ser margeada pelo lago e por ser um país muito machista e patriarcal, apenas homens pescam naquela região em alguns focos, em algumas áreas pesqueiras. E eles têm um costume de somente entregar o peixe para uma moça que não, né, que gostaria de consumir o peixe, se ela fizer o pagamento corpóreo, ou seja, ela praticar o ato sexual. Então, as moças são compelidas a praticar o ato sexual em troca do alimento. E o que eu me perguntava era, mas e isso não tem uma perspectiva de mudança, uma intervenção? E muito do que ela me dizia, muito do que eu pesquisei, é que, na verdade, a maioria dessas moças não entendem que são possuidoras do direito de dizer não. Elas não veem outra alternativa, elas se sentem inferiorizadas. E o Quênia é um país muito machista mesmo. O homem, ele é muito empoderado lá. Então, eu voltei para o Brasil, depois eu fiz outro voluntariado em Nairobi, né? Voltei para o Brasil, mas com a promessa de que eu tentaria retornar ao Quênia, não que eu iria, mas que eu tentaria. Quando eu voltei, e sim, antes disso, eu conversei com ela e vi de que forma eu poderia ajudar. Né? Eu sou advogada, mas de que forma a gente poderia ajudar, mesmo que eu tivesse que, talvez, desenvolver e despertar uma outra expertise dentro de mim, para eu tentar auxiliar isso e buscar o que eu tanto almejava, que era o preenchimento. E a gente, em conversas, em muitas conversas, viu que elas precisavam de uma demanda de mercado, né? Porque essas moças, elas receberam o apoio da Embaixada do Japão, elas têm uma sede, né? Que é a sede do Devilink, elas receberam 38 máquinas de costura e elas fazem costuras e pequenos acessórios, sandálias, pulseiras, mas é numa escala muito pequena e não só isso, elas costuram uniformes, não tem uma demanda, não tem a quem vender. Não ganham dinheiro com isso, em suma, elas ganham podem até se ocupar e ganham muito pouco. Isso. Aí você diz, vou por aqui. E aí foi aí que a gente decidiu, eu decidi sozinha e com a orientação dela, que eu voltaria ao Brasil e aqui eu criei uma marca social que se chama Caribou, que na língua deles quer dizer bem-vindo, uma homenagem a eles. E o que eu estava prevendo, né? Eu passei 8 meses idealizando, criando, desenvolvendo um projeto onde eu pudesse criar uma demanda de mercado para essas moças, mas, além disso, a gente precisava capacitá-las, porque não adiantaria eu demandar dela que a gente fizesse roupas especificamente. Você conseguia encomenda se elas não saberiam. Se elas não saberiam cumprir a técnica que a gente precisa. Aí que entra o C-Ticket? Aí que entra o C-Ticket. Quando eu me deparei com essa situação que eu vi, uau, esse projeto é grande demais para eu fazer ele sozinha e não é a intenção, eu bati em muitas portas e, inclusive, no CETIC, fui abraçada pelo CETIC, a professora Gláucia Centeiro abraçou o meu projeto com autorização do CETIC, com o apoio do CETIC. Eles criaram uma turma de alunos que co-criam. Como é que funciona isso? Eu passo um briefing para eles com o tema da coleção, com o que seria uma inspiração que eu vi em algum lugar do Quênia. Você virou uma desenhista diretora de criativa, moda? Não, uma diretora criativa sem expertise em moda. Mas é aquilo que eu disse, é um abrir de olhos, é um se reinventar, descobrir talvez expertises que você não saberia que tinha e se enveredar por esse caminho. E está dando certo? Está Suelen? funcionando, então, graças pelo amor de Deus, levanta, porque esse vestido é lindo. Mas foi feito foi feito pelas meninas. Você tá. Deixa, depois eu consigo depois tá eu tiro bom, o depois eu levanto, mostro. E pra gente coisar, é verdade, tinha esquecido, senão ia ter pedido um outro microfone. Na verdade, é uma saia, tá? É uma saia, elas são super Vamos mostrar o VT, porque eu acho que aí a gente vai ver mais coisas. Daniel, mostra aí. Isso é tal instituição, como é que ela chama mesmo? É o Centro de Empoderamento Feminino, né? Centro de Empoderamento Econômico Feminino. Tá. Devlink, que é a abreviação. Devlink é o nome... O Devlink é o nome da ONG. É uma ONG constituída no Quênia desde 2003, liderada por essa queniana fortíssima chamada Esther Soti. Essas são as meninas.
São quantas que você falou? Até hoje a gente está atendendo 8 moças, mas a gente tem expectativa de dobrar esse número. Aí já são as roupas. Essas são as peças. E aí elas foram desenhadas e modeladas aqui no CETICT, é isso? Isso. E aí eu saio daqui com toda a pilotagem, modelagem e, enfim, toda a coleção desenvolvida aqui. Eu vou ao Quênia, fico imersa no Quênia, na cultura delas, no estilo queniano de ser, ou seja, andando de mototáxi, os banhos, normalmente em algumas localidades, né, que eu tenho lá, né, algumas casas que eu fico, às vezes, né, porventura a gente não tem água encanada, então você tem que abraçar a cultura como elas vivem, porque senão elas sentem muito distanciamento. O que eu via muito, não desmerecendo toda a equipe da Embaixada do Japão, que apoia eles muito, mas o que eu vejo é que eles chegam em carrões, ficam estabelecidos no melhor hotel, ficam um dia e vão embora. Então, não há um enfrentamento, não há uma proximidade. Não há um abraço da causa, né? E você na aí, pele, no caso, né? está fazendo isso. Sentir na pele, né? Exatamente. E quando eu chego como elas, de mototáxi, tomando banho como elas tomam, comendo com as mãos como elas comem. Você já está falando até a sua rilha, aposto. Que eu tô falando um pouquinho, bem pouco. Mas quando a gente abraça, a receptividade é maior e assim eu consigo lograr êxito no meu Agora, quem são os teus clientes? Aqui, quem é que está comprando essas roupas? Tá, hoje as nossas peças são vendidas pelo site. Legal. Tá? E a gente tem espaços em lojas que cedem gentilmente espaços, uma arara, 2 araras para a gente expor. A Sardina foi uma das lojas que abriu para a gente e disponibilizou espaço. Agora o nosso tempinho lá com eles acabou. A Brands, que fica em Ipanema, agora abriu espaço para a gente. É uma multimarcas, assim, então entre peças de diversas marcas. Vocês estão com muitas peças? A gente tem um volume bem grande de peças. Legal. Eu vim com um total, contando, aí porque tem peças Brasil e Quênia, né? Então, que eu ainda vou falar do Ceará. Mas somando um total de peças e acessórios, eu vim com quase 1000 peças. Ah, então, legal. A gente tem que então, agora vender tudo isso para poder capitalizar e fazer as próximas coleções. Tá, deixa você fala rapidinho depois do Ceará, porque eu tenho que ir para o intervalo. Tá bom. A gente vai voltar com o último bloco Sem Censura, ok? Já. Nós voltamos com o Sem Censura, que hoje está falando da mostra, os bastidores da criação, dos 80 anos do IFAM, de música e de moda. Camila, nossas perguntas, nossos comentários. Separei aqui alguns comentários. O Watson Pin, ele comentou: olá, boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta para o Leandro Vieira. Ele quer saber como você se sente ao saber que trouxe uma cara nova ao carnaval e uma renovação do interesse da cultura pelos jovens, que querendo ou não, estão voltando aos poucos a visão sobre o carnaval. Eu só posso ficar feliz, né? Sobre dar uma cara nova ao carnaval, eu não acho que fiz isso, não. Fez sim. Eu acho que fez sim. É? Acho que sim. Não sei, mas soube despertar o interesse de algumas pessoas que de fato estavam afastadas, acho que sim e acho que isso é legal. E acho que o meu interesse é cada vez mais fazer com que as pessoas olhem para o carnaval e olhem de uma forma diferente, que não olhem como festa, entendeu? Uhum. Olhem como uma coisa importante para a afirmação da soberania da cultura brasileira, que eu acho que é isso. Não acho que não é outra coisa. Se apropriar mais do carnaval, se apropriar do carnaval, porque no carnaval, o carnaval, ele é uma das caras da cultura brasileira. E talvez uma cara que tenha a possibilidade de projeções internacionais e da valorização do que nós somos mesmo, né? Nós fazemos... Carnaval não é uma festa, nós fazemos uma atividade cultural. Que merece todo o respeito, porque tem um potencial absurdo que talvez nem nós até aqui temos conhecimento dele. Vamos lá, eu queria falar, Suelen, rapidinho do teu recado das cearenses, que eu quero que você fale, porque eu tenho que conversar com o Rodrigo. Tá bom. Não, então só completando, vendo toda essa disposição que a gente fez para as meninas do Quênia, eu entendi que também a gente poderia abraçar a cultura brasileira, e eu, como eu falei no começo, eu sou cearense, então a gente abraça hoje também e tem a participação de bordadeiras que fazem trabalhos maravilhosos, rendeiras e bordadeiras que compõem toda essa coleção.
Maravilha. A gente vai conversar mais um pouquinho no Facebook. Tá ótimo. Mas realmente eu fico feliz que você tenha posto porque meu avô é cearense, então estou defendendo aqui o Ceará. Tá certo, não podia deixar de ter, né? Rodrigo, temporada popular, oba! Temporada popular, últimas semanas lá no Teatro Carlos Gomes, com a Cuíca do Laurindo. Um musical bem brasileiro, com sambas do Noel Rosa, Wilson Batista, Erivelto Martins, que são os meus heróis, né? Eu fico feliz que você mantenha essa tua ideia de pesquisar, de ficar olhando para a música brasileira. Eu conheci você por causa do Wilson Batista. Pois é. E eu vejo que você abraçou, como todo mundo aqui, abraçou sua causa e está fazendo coisas bonitas. Cada um falou da sua paixão um pouco aqui, né? E esse período da música brasileira, para mim, é apaixonante. Esses sambistas dos anos 30 e 40 eram super cronistas, né? E super escreviam sobre o que viviam, né? Eles não eram compositores de gabinete, né? Eles estavam na rua, no café, na praça, no carnaval e falavam dos tipos populares, da cidade, das transformações. Muito personagem, né, nos sambas. Ele não existe, esse Laurindo. O Laurindo não existe. Foi uma criação do Noel Rosa, no samba Triste Cuíca, que Aracide Almeida gravou em 35 e ficou encantado naquele samba. Nunca mais se falou no Laurindo. 10 anos depois, o Noel já tinha falecido e tudo, o Wilson Batista, que era um super fã do Noel, apesar da polêmica né, que eles tiveram, o Wilson era um admirador, assim, quanto mais do Noel, e ele ressuscitou o personagem do Laurindo num samba em que fala da morte do Laurindo, que foi encontrado numa ribanceira, a imaginação daqueles caras, né? E já tem um toque meio de Agatha Christie, porque o corpo só é reconhecido pelo cordão de ouro, então já é insinuado ali uma trama policial. E o Wilson começa a fazer vários sambas sobre Laurindo, que o Laurindo foi para a guerra como pracinha, lutar contra os nazistas e volta coberto de glória, e o morro está transformado quando ele volta. E aí Erivelto Martins também faz sambas sobre Laurindo, sobre esse personagem. Eu acho que todos eles com essa atitude de render homenagem ao Noel, né, prestar tributo ao Noel. E que eles enxergavam como um grande... Caramba, eu não sabia. Teve quantos sambas sobre Laurindo? Eu levantei, acho que 12 ou 13 sambas sobre Laurindo, né? Caramba! E aí um gênero quase, né? Sambas de Laurindo, né? Sambas de Laurindo. E aí você foi... Isso dá um musical, foi aí? Pois é. Durante a pesquisa sobre o Wilson Batista para o livro, a biografia que eu escrevi, né? Eu me deparei com essa série de sambas do Laurindo e falei, gente, essa história precisa ser contada, né? É tão teatral, é tão carioca, né? E em cada samba surge um aspecto, um outro personagem, que já vai sugerindo uma cadeia de personagens ali, né? Então tem um triângulo amoroso do Laurindo com a Zizi, que é a Conceição, que é a porta-bandeira. E tem o Dodô, que é o substituto do Laurindo. Então eu fui pirando em cima dessa colaboração, desse arco do tempo, né? Me senti colaborando com o Noel, com o Wilson, com o Erivelto ali, né? E criando essa dramaturgia a partir desses sambas, né? Então é uma delícia, assim, né? Você está contando essa história em que você fala da participação dos brasileiros na Segunda Guerra, que foi incrível, uma história épica, né? E do fim da Praça 11, que foi destruída para passar a Avenida Presidente Vargas, tudo né? Que a gente tá falando aqui. Que representa esse fim desse carnaval pioneiro e mais ingênuo, né? Que surgiu ali na Praça 11. Então a gente está aqui falando um pouco do mesmo assunto, né? Voltando sempre para os mesmos temas, assim, né? E aí, são quantos atores em cena? Somos 7 atores. O Laurindo é o Alexandre Rosa Moreno que faz, que é um super ator, ganhou o prêmio Sesc Gran Rio pelo trabalho, melhor ator de musicais, de 2016. Marcos Sacramento, para mim um dos melhores cantores do mundo. Tá lá dando sua colher de chá pra gente, fazendo o Dodô Purpurina, que é o carnavalesco da escola, uma espécie de Madame Satã. Tem uma escola. Tem uma escola que eu inventei uma escola, eu não queria falar da Estação Primeira, porque eu ia ficar muito preso aos dados históricos, assim. Então, eu criei uma pequena escola de samba rival da Estação Primeira, chamada Lira do Amor. Então, o Laurindo seria o presidente dessa Lira do Amor, e o Marcos Sacramento seria o vice-presidente, o carnavalesco, e eu faço o Zé da Conceição, que é um personagem que aparece muito na obra do Wilson Batista, que é um bicheiro que começa a botar um dinheiro e começa a querer subverter os valores ali da escola e tal, uma espécie de vilão, né? Então, eu estou entrando um pouco de vilão nessa história. Quer dizer, você não põe nenhum personagem histórico, você inventou todinhos e tudo bem, baseados Os personagens históricos entram como coadjuvantes, né? Porque a gente fala de Getúlio Vargas, de Linda Batista, de Grande Otelo, de Jardel Gércules, do teatro de revista. Então, as referências estão todas lá, assim. Então, é uma barata. E as músicas? Você criou alguma música nova? Quantas músicas tem? Nossa, é um roteiro incrível, é quase uma opereta, porque eu gosto muito de trabalhar com essa coisa do samba como narrativa, né? A gente tem muitos números musicais que a gente trata como diálogo, ação, né? Então,
às vezes um pupurri, tem um trecho da peça que quando o Laurindo volta da guerra, que são 10 minutos de músicas e que elas vão se encadeando e diálogos rolando. E é muito interessante o trabalho de direção musical do Luiz Barcelos, que ele soube fazer uma colcha de retalhos desses sambas. Quem que está em cena tocando? São 5 músicos, capitaneados pelo Luiz Barcelos, que é um super bandolinista, também foi indicado a prêmio pelo trabalho, Rafael Malmite, Magno Júlio, Yuri Vilar, Marcos Tadeu, são os 5 músicos. Que isso? Teclados? A gente tem um regional de samba, são 2 percussões, flauta, sopro, né? Um violão de 7, um cavaquinho e bandolim. Tá, é realmente roda de samba. É uma equipe grande, direção do Sidney Cruz. São 40, é isso mesmo? 40 músicas ao todo? Se você contar títulos dos sambas, são 40 sambas, mas entremeados ali você nem percebe. Quando você vê, já estão contando a história ali, né? Olha só, dá o serviço logo, porque assim eu posso passar o vídeo. Beleza. A gente está, nas últimas semanas, temos mais 3 semanas lá no Carlos Gomes, até 30 de julho, de quinta a domingo, às 7 horas, sendo que só domingo às 5. Vai circular? A gente já circulou, a gente estreou ano passado no CCBB, fizemos Estado do Rio e estamos estudando a possibilidade de ir para São Paulo. A gente quer muito... estamos comemorando os 100 anos do samba, né? Então acho que é um espetáculo que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, com memória, com protagonismo negro. É muito legal você ter o Alexandre Moreno no cartaz. A gente está falando, né, de reconhecer da cultura negra que a gente às vezes finge que não vê, né? Então os nossos protagonistas ali são negros, a gente fala de cultura negra, da importância dessa herança e desse legado aí na história da gente, né? Como é que vocês conseguiram dinheiro? Através do Fomento, tá, que era um programa de incentivo da Secretaria Municipal de Cultura. Em 2016 a gente foi premiado, né? Maravilha, Rodrigo. A gente continua conversando no Facebook. Deixa eu agradecer ao Leandro, Obrigado ao Andrei, pelo convite, Vera. A Suelen, ao Rodrigo, a vocês que nos acompanharam de casa. Agora vocês podem assistir na TV Brasil ao programa Cenário Econômico com Adalberto Piotto. Hoje à noite tem trilha de letras, tá? O Sem Censura vai pro Facebook. 5 horas da tarde amanhã a gente volta, mas fica com a gente. Vamos fazer o seguinte, Daniel, vamos passar o VT agora da peça, né? Quem vai lavar minha roupa? Quem vai fazer minha sopa? Só pode ser você, Guiomar. Quem é que faz o meu dinheiro sobrar? Quem é que faz os meus sonhos? Quem é que faz o meu jantar? Quem é que faz todo dia eu me virar? Só pode ser você, Guiomar. 50 cruzeiros pra você, uma bagatela. Se chegar no Orlando Silva, ele grava na hora. Aí tu ganha o quê? 10 vezes o investimento, vai ser um chuá, galera! E tu acha que eu tô aqui pra dar repertório com Orlando Silva nenhum, rapaz? Com aquela voz de choradeira. Meu coração, sei lá o quê. Tá maluco, rapaz? A gente pode tentar, é o Francisco Alves. Da Clara Rachada. Carlos Galhardo. Voz de sovaco. O Silvio Caldas. Ô, Tião, deixa eu te explicar de uma vez por toda, pra tu entender de uma vez por toda mesmo. Os meus samba, eu compro. É pra mim cantar, tu tá entendendo? Muito bom, uma delícia. Vamos lá, Camila? Vamos. A Regina Seles, ela comentou: Cuíca do Laurindo, um musical sensacional, o público merece assistir. Ela já viu, será, hein? A nossa fanpage bomba, né? A gente, é muito legal, assim, porque as pessoas hoje em dia, esse mecanismo da rede social é maravilhoso, né? Entre nós, né? Esse filão do musical brasileiro, ele dá a sensação que é inesgotável, porque de repente você pega, tem 40 músicas. Tem muito assunto, né, Vera? Tem muito assunto. E o roteiro musical, ele está em alguma plataforma de streaming musical? Boa ideia, ainda não está, não. A gente tem a página do projeto no Facebook, onde está todas essas informações, os autores, o roteiro musical, tudo, a ficha técnica. Volta e meia eu boto um link para o YouTube com a gravação original das músicas, mas era uma boa também. Vou pensar no Spotify, a sequência das músicas todas. Boa ideia. Legal. Boa ideia, Camila. Camila é nossa produtora de web. Exatamente.
Bom, a Trinity, ela pergunta por que o IFAM não está presente no currículo escolar. Porque desde pequenos, brazucas, para que desde pequenos, brazucas saibam sobre os momentos e a cultura brasileira. Bacana a pergunta. Na verdade, nem é o IFAM, né? Ou seja, a questão de uma educação patrimonial, Sim. preparar, né, os brasileiros para cuidar dos seus bens, do seu patrimônio, né? Eu acho que a questão é que talvez cidadania que não está nas nossas escolas, né? Então a gente tem que trabalhar tudo isso, é um processo. Sim, verdade. A Vivian, ela pergunta para a Su onde ela pode comprar, qual é o site. Ah, tá certo. Vamos lá, Bom, Su, acaba todas as informaçõezinhas que eu fiquei te devendo. Certinho. O site é www.hellocaribu. Hello é H-E-L-L-O-K de quilo A-R-I-B-U, caribu.com. Ela pode comprar pelo site e também pode comprar, atualmente a gente está uma temporada nessa loja que é a Brands, que fica na Avenida Visconde de Pirajá, 414, o 224 é o número da loja. São muito caras as peças? Porque essa história de ir para lá, voltar para cá, acaba tendo acaba custo, que a gente né? paga um custo muito alto de impostos, assim, absurdos, né? Um imposto de importação, ICMS, é isso? Nossa, muito caro, né? Esses custos de importação acabam encarecendo um pouco a peça. Porém, a gente tem peças com valores bem bacanas e agora, nesse momento, a gente tem a promoção, né? Estamos acompanhando aí o mercado também e de vez em quando a gente tem uma liquidação. Olha só, os tecidos africanos, eles são assim, existem 2 países que são... o Quênia é muito bom de tecidos, os estampados, né? Tem os estampados japoneses que são absolutamente primorosos e esse tipo de... Tem muito tecido estampado no... praticamente todos são de que lugar? Tá, praticamente todos os nossos tecidos são estampados e é verdadeiramente um garimpo. Quando eu vou a Nairobi, eu vou primeiro a Nairobi, passo 5 dias garimpando e escolhendo tecido por tecido. Eu pego diversos. E é tudo por algodão, não é? 100% algodão, todos eles. Com a diferença que eu pego alguns com mais wax ou menos wax, mais cera ou menos cera. Eu tento sempre pegar os com menos cera, que são esses um pouquinho mais leves, porque a mulher brasileira ela não gosta tanto de um volume diferente da mulher queniana, que ela adora a coisa mais estruturada. Está bem estruturada. Engomada, então, é muito lindo. Então eu pego de vários países, Uganda, Quênia também, Tanzânia, diversos países. Tá. Camila, tem uma pergunta? A Vivian, ela também perguntou se você sentiu alguma dificuldade por conta da sua cor e de você estar representando a moda de um país africano. Dificuldade do Brasil, creio eu? Sim, lá? sim. Não, olha, até agora eu não tenho sentido dificuldade de representar, não. Até porque, como eu falei, a gente não atende só um grupo de mulheres africanas, atende também as meninas do Ceará. Então, graças a Deus, até agora eu tenho sido muito abraçada aqui, né? As pessoas têm gostado muito da moda que a gente está fazendo, até porque a gente usa tecidos africanos, mas essa coleção foi pensada e idealizada por uma mulher brasileira. Não estamos também fechadas para uma próxima coleção ou esta mesma coleção ser utilizada por mulheres em vários outros países, porque a gente tem modelagens amplas, né? Como eu falei, uma saia, isso é uma saia, ela vira um vestido, ela tem... Linda, 3 modalidades, bonito, ela vira um vestido de um ombro, ela vira um vestido frente única. Então, assim, a gente tem shapes, né? Somente com amarrações, é só amarração. Então, ela tem uma outra cara. Você chegou a ser figurinista profissional? Não, né? Você foi direto para o carnaval, né? Na verdade, eu me formei, eu sou artista plástico formado pela Escola de Belas Artes. Inicialmente, a minha ideia era trabalhar com galerias de arte, mas... Porque você pinta? Pinto, desenho, tenho um trabalho como cartunista, faço caricaturas. Você já viu as caricaturas dele? Não vi, não vi. São sensacionais. Tem um trabalho de caricaturas conheci debruçado sobre personalidades do samba. Eu conheci o trabalho do Leandro, pesquisando sobre o Wilson Batista na internet e tal. Cheguei numa caricatura linda do Wilson, aí fui ver Leandro. Aí depois que ele fui saber que ele, anos depois, né, começou a fazer esse trabalho como carnavalesco. Como é que a gente pode ver tuas caricaturas? Tem algum livro? Da minha fanpage, não. A tua fanpage? Não, da minha fanpage, da minha página no Facebook, Leandro Vieira. E quem é a tua influência na caricatura? Quem são os caras que você curte? Cara, Loredano, Chico,
são a galera... Tem uma galera Os brazucas muito boa, feras, né? Tem muita gente muito boa. Você ainda faz? Faço, que mas caricatura eu acho que é uma espécie de vício, né? Você olha assim, sim, você dá uma tem esse caricatura vício, muito boa. aquela pessoa ali dá uma caricatura boa, isso é rabisco assim. Mas o carnaval hoje consome muito o meu tempo. Fazer carnaval consome, é desgastante. Então eu não me dedico mais à caricatura tanto. Mas com relação a ser figurinista, eu me formei figurinista de carnaval, eu me formei figurinista fazendo figurino para a escola de samba. Tá. Eu aprendi no meio do processo. Eu entrei no bonde andando e fui no bonde. Tá. Muito Vera, bom. Tem uma pergunta aqui. O Emanuel Felipe, ele pergunta: Leandro, qual é a sua visão a respeito da falta de relevância cultural de alguns enredos? A minha, eu acho que enredo sem relevância cultural é exatamente isso, não tem relevância nenhuma, né? Não tem muito o que falar. Quando um enredo ele é apresentado para uma escola de samba simplesmente por uma relevância comercial para a escola, ele está com um discurso completamente esvaziado do papel que eu acho que a escola de samba tem que ter, né? E talvez, eu sempre que discuto um pouco isso, eu discuto muito a pertinência do que a escola de samba apresenta no carnaval, né? O quanto aquilo é importante ou não para o povo, né? Tem um exemplo histórico de desfile de escola de samba, que uma escola resolveu fazer um enredo sobre o iogurte, né? O iogurte virou, assim, o enredo da escola. Famoso, isso ficou famoso, é um tema clássico sobre enredo patrocinado. E eu tenho muita dificuldade de achar que um folião vai sair para a rua e vai cantar no carnaval, que alguém vai botar numa festa de casamento para cantar o iogurte, para cantar na rua o iogurte, uma roda de samba, que tá todo mundo bebendo cerveja, vai contar o iogurte. Então não é pertinente, entendeu? Eu acho que as escolas têm que ter um pouco... Vamos voltar àquela conversa lá que a gente abandonou um pouco por questões do programa. Você acha que esse carnaval da crise, em crise com o prefeito, inclusive, vai ser como? O que você está achando que a Aliança vai fazer? Eu acho que pode haver um esvaziamento na questão do visual, né? Vai diminuir. Esvaziamento não? Não é um esvaziamento luxo, que eu digo menos luxo? Eu não sei, porque eu acho que a criatividade é um luxo. Porque a partir do momento em que, se nós formos transformar o desfile das escolas de samba em algo que é um padrão internacional, transformar isso em alguma coisa... Vamos usar como exemplo assim, lugares de grande espetáculo, né? Vegas, Broadway. Se a gente for transformar o desfile da escola de samba nisso, a pertinência do desfile vai ficar esvaziada. Porque nós sempre vamos fazer uma coisa amaneirada, vai ser sempre uma visão distorcida, mal ajambrada do que é Vegas e do que é a Broadway. Nunca vai ficar como aquilo lá. Não quero dizer que a gente não tem capacidade de fazer. A gente tem capacidade de fazer melhor. Melhor no sentido de estar pautado em tradições culturais brasileiras, nossas, para fazer com que as pessoas tenham... quem quiser ver Vegas, que vá a Vegas. Então, no fundo, seria assim, não vai diminuir nem de luxo, nem de qualidade, vai diminuir o tamanho. É isso que você está dizendo? Não sei, eu pretendo não diminuir o tamanho da escola que vou fazer ano que vem. Agora, eu pretendo investir em novos materiais, porque o desfile das escolas de samba, o desfile, o carnaval, que eu aprendi a gostar... É o trabalho daqueles carnavalescos como Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues, que de longe você viu um negócio brilhando muito, que você achava que era uma pedra preciosíssima, e de perto é um espelhinho. É aquela prancha de isopor que o cara consegue fazer um adereço ali e transformar aquilo num adereço de mão. Né? Assim, os meus carnavais ainda caminham na tentativa de resgatar isso. Eu acho que o espelhinho ainda é um material carnavalesco importante. Desfile de escola de samba, para mim, não tem muita diferença de um Bumba Meu Boi, não tem diferença de um reisado, não tem diferença de uma folia de reis. Caminha para isso. E eu, praticamente, acho essas coisas muito mais interessantes do que qualquer coisa internacional. Agora, uma coisa que a gente tinha falado era um pouco a perda de público e a perda de acesso que a escola de samba estava tendo. Sim. E isso você acha que... Por que pode ser bom uma crise como essa? Em que sentido você pode ser criativo em relação ao público? Hoje, a maioria dos enredos que vão ser apresentados ano que vem pelas escolas de samba são enredos autorais, culturais e livres da questão do patrocínio. Isso já causa um alinhamento das escolas de samba com questões populares. Está todo mundo querendo ser criativo, porque não tem outro jeito. Né? Menos iogurte, né? Muito menos iogurte. Para o ano, a gente vai ter um enredo da Rosa Magalhães maravilhoso, falando sobre aspectos da xenofobia, quer dizer, de judeus que saíram de Recife para poder
participar da construção de Nova York. Isso é maravilhoso. Para inventar essas coisas. Isso é maravilhoso, isso é incrível, né? A gente tem uma escola que vai falar sobre a Índia dentro de uma visão cultural que aproxima Brasil e Índia, entendeu? E no grupo de acesso, que é um grupo já tradicionalmente menos favorecido financeiramente, mas que tem apresentado enredos melhores do que o especial, né? Quando que você ia imaginar que haveria uma homenagem a J. Borges no Carnaval? J. Borges vai ser homenageado no Carnaval do Rio de Janeiro. Quer dizer, um cara envolvido com a xilogravura brasileira. O J. Borges, ele é cearense, não é? Ou ele é pernambucano? Acho que ele é pernambucano. Ele tem um ateliê em Acho que é Bezerra. Eu estou querendo puxar tudo para baixo do Ceará. Então, assim, isso já causa um alinhamento. Então, acho que os enredos do ano que vem já são enredos muito mais pertinentes, né? A gente vai ter um enredo sobre os 200 anos da Escola de Belas Artes. Por que você acha que estava diminuindo o público da escola de samba? Porque as escolas de samba se trancaram dentro de um condomínio, e esse condomínio Vocês acham isso, vocês que são brasileiros e que assistem escola de samba? Porque está cada ano mais bonito, não tá ficando mais feio? Tá ficando bonito. Thalia. Não, bonito eu também acho que é, mas... Acho que a concorrência com o carnaval de rua também... Não, na verdade, o carnaval de rua é fundamental para... Tira um pouco a atenção, talvez? Não sei se tira a atenção, não. O carnaval de rua é... Camilo, o que você acha? Eu não sei, a sensação que me dá é que, pelo menos, carioca, às vezes, prefere o carnaval de rua. E aí tem o sambódromo, mas talvez o carnaval mais... Distante, exatamente. É um evento, é uma coisa... Não é mais algo que você simplesmente desce e vai curtir, enfim... E você, às vezes, curte o carnaval antes, nos ensaios e tudo mais, do que propriamente no dia. É exatamente isso. E é exatamente esse momento que as escolas têm que se repensar, têm que pensar justamente para que o desfile da escola de samba não pode ser a parte do carnaval de rua. O desfile da escola de samba tem que ser parte do carnaval dessa cidade, entendeu? Ele tem que ser parte e tem que haver essa troca. O enredo da Mangueira para o ano que vem aponta um pouco para isso, Com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco, é um olhar para essa... Eu brinco. Exatamente, é um olhar para essa cultura carnavalesca e um convite para que o carnaval de rua invada a Sapucaí e se mostre presente. Como é que vai ser isso? Aí sai só o carnaval. Você está inventando coisa, eu estou achando. Ele deve estar inventando. Isso aí sobe o carnaval. Ele vai pôr o carnaval de rua dentro da Sapucaí, esse rapaz. Aí sobe o carnaval. Ele tá tendo ideias aqui, Ele deve estar fazendo alguma coisa nessa linha. Olha só, foi muito bom esse programa, muito... Você achou que nós comemoramos bem a nossa maneira? Super feliz, muito feliz com isso. Então tá, obrigado, Leandro, de novo. Obrigado, André. Obrigado, querida Sueli. Rodrigo, até a próxima. Valeu. Nosso programa chegou ao final, Camila? Chegou. Ao final. Não tem mais jeito, volta amanhã, 5 horas da tarde. Ok, até lá.